Olá, eu sou Grazi Carvalho, idealizadora do Instituto LIS, que tem como missão ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030. O nosso público-alvo são cidades com menos de 100 mil habitantes, que equivale a 95% dos municípios no Brasil, de acordo com o censo de 2022. Para isso, a gente desenvolveu uma plataforma online que consegue orientar e ajudar os gestores públicos a responderem algumas perguntas, como qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, quais são os projetos que precisam ser criados, quais são as fontes de financiamento que precisam ser acessadas e também em que estágio da caminhada eu estou. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, nessa tela que está compartilhada, algumas das nossas funcionalidades. A primeira funcionalidade é justamente o cadastro de leis. Então, imagina que foi feita uma oficina com a população, um plano diretor, alguma conferência municipal, e saiu de lá a definição que precisariam ser realizadas algumas políticas públicas prioritárias. Vamos dar o exemplo aqui do Plano Municipal de Educação, que agora em 2024 vai vencer, né, de acordo com o Programa Nacional de Educação, nos 5.570 municípios, e eles vão precisar agora fazer a atualização desse instrumento. Então, ele pode chegar aqui na nossa plataforma e escrever a palavra-chave educação, mudar aqui para a tag vinculada à lei, e a nossa plataforma ela já vai localizar aqui 9 leis federais que precisam ser consideradas ao construir uma política municipal ou estadual. Então, aqui a gente já consegue ter as principais legislações e o link para essa lei, para que a pessoa que está ali escrevendo ou o projeto, ou está escrevendo o projeto de lei, né, seja o técnico ou o servidor ou o assessor parlamentar, ele precisa ali identificar quais são essas leis que vão reger esse novo projeto que vai começar, essa nova política pública. Então, aqui a gente tem as principais legislações. E de uma forma muito simples, né? Então, se a gente é só jogar aqui em cima a palavra-chave, se eu colocar aqui um asterisco, ele vai me trazer todas as palavras-chave que já estão cadastradas aqui na plataforma e que vai trazer essa legislação de orientação para a criação da política pública ou do projeto técnico, né? Que vai precisar ir acompanhar. Um outro ponto que a gente tem aqui é a questão de fontes de financiamento. E aí é a mesma lógica. Aqui não são fontes de financiamento somente públicas, aqui a gente também tem fonte de financiamento privado. Então, eu posso simplesmente escrever aqui no filtro qual é a palavra-chave que eu quero. Então, a fonte que considere educação ou educação ambiental, dependendo do projeto que eu preciso construir. Então, ele vai me trazer aqui pelo menos 7 fontes de financiamento entre públicas e privadas que vão me trazer a possibilidade de financiar esse projeto. Todas essas fontes trabalham por projetos, então tem que submeter o projeto, mas aqui eu já consigo saber que tipo de fonte é essa, qual é o nome dela, se ela é pública ou privada, e quais são as palavras-chave que essa fonte tem interesse. Então, por exemplo, aqui, né, na assistência de projetos comunitários, a APC, ela é uma fonte privada que tem interesse em projetos de educação, mas que também tenha um viés de redução de pobreza, né? E que também tem um viés de saúde. Então, aqui o BNDES, Fundo Socioambiental, tem interesse em projetos de educação e de meio ambiente. E se a gente clicar aqui, ele vai abrir para mim um pouco do que é uma descrição do que é esse fundo, que tipo de seleção que ele faz, qual é o tipo de valor que ele financia, qual é aqui o site, né, onde eu posso abrir. Então, eu posso clicar aqui, abrir aqui uma nova aba, e ele vai trazer direto para mim quais são as formas de fomento. Então, isso facilita. O gestor, ele pode simplesmente entrar aqui e conseguir visualizar isso de uma forma mais clara e mais assertiva. Além disso, a gente também tem a parte de em que passo da caminhada a gente está nesse processo. Então, vou trazer aqui um exemplo do município aqui de Minas Gerais, que a gente está trabalhando, está fazendo um trabalho. Deixa eu só carregar aqui. Então, eu vou fazer aqui a seleção de qual é o estado que eu quero, vou fazer aqui a seleção de qual é o município, vou jogar aqui Igarapé, que é o município que a gente fez um piloto desse projeto, e aí ele vai trazer para mim o monitoramento. Aqui a gente tem aproximadamente 30 instrumentos de planejamento que são monitorados, e aí eles são monitorados conforme esses estágios, tá? Se o plano está em elaboração, se ele está vigente, se ele está prestes a vencer, se ele já está vencido ou se ele nunca foi feito. Então, a gente monitora. E o prestes a vencer são 2 anos antes, justamente por quê? Porque você tem todo o processo administrativo que precisa ser feito. Você precisa fazer aprovação na LOA, na LDO,
um ano antes, você precisa fazer o processo de licitação e a execução desse instrumento que foi contratado. Isso tudo precisa ser feito antes do plano vencer. Então, aqui a gente começa a ter esses instrumentos, né? O estágio. Então, a gente vê que o que está vermelho não tem ou nunca foi feito ou não está disponível essa informação, né? O critério de transparência pública não está sendo atendido. Pode ser que exista, mas impresso em alguma gaveta, isso não resolve o problema, né? Então a gente não tem acesso à informação. Então isso aqui também pode ser feito. E aqui, quais são os instrumentos que estão vigentes, né? Verdinho é vigente, existe, está dentro do prazo e está aprovado já, que já passou por uma validação nossa. O link está correto, a gente tá tudo certo. Aí aqui eu queria trazer aqui o exemplo, então vou trazer aqui o exemplo da educação, que é o que a gente está passando agora. Né? Então, quando a gente clica aqui no escolhe o plano que a gente quer, ele traz aqui um resumo do que é esse instrumento de planejamento, qual é o objetivo dele e qual é o prazo de entrega. Então, para os planos que têm prazo de entrega a nível federal, né, o de educação, de mobilidade, saneamento, então tem alguns instrumentos que têm um prazo que é o mesmo para os 5.570 municípios, a gente monitora isso daqui, tá? Então, ele fala para a gente qual é. E aqui ele fala para mim que está para vencer. Por que está para vencer? Porque o prazo está dentro desse prazo de 2 anos. Então, o plano foi feito em 2025, em 2015, criou o Plano Nacional de Educação, né? E que ele vai vencer agora, vai vencer agora em julho de 24. Então, a gente seleciona aqui qual é o plano, ele vai me trazer aqui a plataforma. Quem é a pessoa responsável por esse plano? Ele me traz aqui os dados de entrega desse plano, então quanto que esse plano foi aprovado, até quanto que ele quanto que ele entrou em vigência, né? E aí a própria plataforma ele vai definir ali o prazo de vigência desse plano. E aqui a gente também tem um link que abre o instrumento, a lei ordinária do Plano Municipal de Educação. Isso cria um banco de dados de políticas públicas. Então, o gestor que tem acesso a essa ferramenta, ela começa a ter acesso a todas as leis que foram criadas por temática, ele pode fazer um estudo de caso, um benchmark, uma análise de mercado, né? E o que o município tal está fazendo? Olha, o município tal está com um IDEB muito bom, vamos olhar lá o que o plano de educação dele está falando, né? E aí a gente começa a ter exemplos, organizando a informação da gestão pública para que isso possa ajudar a ampliar os resultados. Fora isso tudo, a plataforma, ela traz aqui, e aí eu vou trocar só de login aqui, a plataforma ela também traz uma outra análise, que é a análise da participação da população. E aqui são algumas oficinas que a gente fez a aplicação, e essa oficina ela trabalha a questão de engajamento da população na resposta de qual é a cidade que temos e qual é a cidade que queremos, tá? Então aqui a gente trabalha com 4 rodas, onde quanto mais vermelho, né, quando o indicador está no vermelho, significa que a percepção da população, a percepção de qualidade do serviço prestado é ruim. Se está no amarelo, está mais ou menos. Se está no verde, tá bom. Então, aqui a gente começa a ver que tem muita coisa no vermelho nessa cidade. Essa cidade aqui, o exemplo, é um estudo de caso real que a gente aplicou na cidade de São Lourenço. E aqui foram envolvidas mais de 70 lideranças que participaram desse processo, lideranças do executivo, do legislativo, da sociedade civil, das instituições de ensino, empresas e lideranças dos distritos, lideranças de bairro. Eles responderam mais de 70 indicadores, né, de qualidade, de percepção de qualidade daquela política pública, se ela está funcionando ou não. E depois eles ainda definiram uma hierarquia, né? Votaram no que para eles era mais importante. Então, no município de São Lourenço, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico, seguindo esses passos dessa metodologia que é exclusiva nossa, e eles definiram aqui qual é a prioridade que a população entende para poder transformar aquela cidade numa cidade inteligente. Então, para eles, lá faz muito sentido, no pilar da cidade humana, trabalhar a questão de educação de tempo integral, de acessibilidade, regularização fundiária, de saúde, né, na questão da cidade eficiente. Para eles, a população entendeu que o grande gargalo é a questão de tratamento de esgoto, tratamento de resíduo. Nas cidades sustentáveis, eles entenderam que o mais importante para eles é trabalhar a questão de parceria, né, de envolver ali o ecossistema de inovação, a parceria entre os agentes, que eles consigam trabalhar em conjunto e trabalhar a qualidade da água. São Lourenço é um município turístico, né?
do circuito das águas. Então, eles precisam trabalhar essa questão das águas e também da atratividade econômica, empreendedorismo e inovação. Eles escolheram esses indicadores. E na cidade inteligente, eles definiram como prioridade a questão de ter um planejamento estratégico. Isso é muito comum sair esse indicador, de que as lideranças locais não têm clareza de para onde que elas estão indo. E com base nisso aqui, a gente consegue criar projetos, né, ações, então eles mesmos escrevem falando por que para eles aquele tópico é importante de ser feito, né, como que eles entendem que aquilo ali vai ser impulsionar a cidade, e eles ainda entendem, e a partir do que eles escrevem, a gente consegue organizar isso em propostas de ação, informando qual é a lei que precisa ser criada, qual é o projeto que precisa ser criado, qual é a fonte de financiamento que pode ser acessada, e qual é o ODS que eles vão estar atingindo se eles fizerem essas ações. E uma vez tudo isso feito, é eleita uma comissão, e aí a gente consegue então chegar no final ali no final da oficina, com todos os passos concluídos e a população tendo clareza de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, o que precisa ser feito, por onde começar, qual é a lei que precisa ser criada, qual é o projeto que precisa ser startado, qual é a fonte de financiamento que pode ser acionada. Então, essa plataforma, ela pega todos os passos, ela orienta desde o processo de engajamento da população, do embasamento legal, qual é a lei que precisa ser feita, qual é a fonte de financiamento que pode ser acessada, qual é o estágio que a gente está ao longo do tempo na implantação desse projeto. E isso tudo a gente está agora seguindo para uma segunda fase da plataforma, que é a fase de indicadores dos ODS. A gente já está com mais de 100 indicadores calculados para os 5.570 municípios e vai entrar agora o processo de a nova funcionalidade, que é de monitoramento sistemático de políticas públicas no Brasil. Esse é o nosso projeto, que tem como objetivo ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030, e o nosso foco são as pequenas cidades. Obrigada.